O Congresso pode analisar uma PEC que propõe a derrubada de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Na prática, a medida tornaria o Congresso um tipo de revisor das ações do STF. Vamos falar agora com o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que é justamente o autor dessa proposta que já tem levantado polêmica entre os parlamentares. Deputado, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite. Cumprimentar a todos vocês, Vitor, Kalina, Alfredo, Rodrigo e meu amigo Ricardo Salles. Bom revê-lo. De fato, nós estamos colhendo a assinatura para uma proposta de emenda à Constituição que, na verdade, ela não nos coloca como um revisor, mas ela tem um propósito muito claro: resgatar o equilíbrio entre os poderes. O que a gente tem observado é que, pela ausência desse equilíbrio, a gente já começa, inclusive, a ter um ambiente de desarmonia. O princípio constitucional fundamental: os poderes sejam independentes, e para que isso ocorra com harmonia é preciso que haja equilíbrio. Por que eu digo que não está havendo equilíbrio? É porque, com frequência, nós temos visto decisões do Supremo, decisões inconstitucionais. Quando eu falo inconstitucional, não é o deputado Domingos Sávio, são ministros do próprio Supremo que, ao emitirem os seus votos de uma forma discordante, fazendo uma manifestação de que não concordam com o relator porque a proposta do relator é inconstitucional, mas ele acaba vencido, e aquela proposta acaba prevalecendo. Nós temos exemplos concretos em que o Supremo decidiu de maneira inconstitucional, depois, inclusive, o próprio Supremo voltou atrás. Outras vezes, o Supremo envereda para o campo de legislar, indo além do que a lei está prevendo. E isso tudo fere a própria Constituição. O que eu estou propondo não tira prerrogativas do Supremo, apenas estabelece que, quando o Supremo tomar uma decisão, ela não for por unanimidade, e nós tivermos ali claramente um voto que indica que o próprio ministro do Supremo indica que ele vê inconstitucionalidade na decisão, o Congresso Nacional possa rever essa decisão, mas não é vulgarizando, é com um quórum altamente qualificado. Eu não mexo em cláusula pétrea, não tiro prerrogativa do Supremo, eu acrescento no artigo 49, que estabelece as prerrogativas do Congresso, esta possibilidade em situação muito especial. Aliás, lá nesse artigo 49 da Constituição, o inciso 11º já diz que uma das funções do Congresso é zelar para que a sua prerrogativa de legislar não seja usurpada por outro poder. Então, quando o Supremo legisla, toma decisões que não estão na Constituição, aí é óbvio que é preciso alguém ter a possibilidade de rever isso. Hoje, você pode ter uma decisão, às vezes até monocrática, onde uma turma do Supremo, 3-2, 3 votos, decidiu algo. É inconstitucional. Você não tem a quem recorrer, só se recorrer a Deus. E isso não é razoável. Então, eu acho que é preciso resgatar o equilíbrio dos poderes. Não vai aí nenhuma provocação ao Supremo, a iniciativa não partiu de nenhum outro líder, partiu de uma reflexão minha. Eu estudei Direito Constitucional, eu me pós-graduei em Direito Público, e a partir disso eu entendo que a nossa Constituição precisa ser aperfeiçoada até para preservar a harmonia dos poderes. Aqui no nosso debate, se vocês me permitirem, eu poderei elencar decisões equivocadas do Supremo e que geraram problemas para a sociedade e que não houve a quem recorrer. Depois o próprio Supremo voltou atrás e mudou a decisão que tomou e que trouxe prejuízo para a sociedade por não haver esse princípio na Constituição, de que, quando essa decisão não é unânime, já tem um voto discordante lá dentro, ou 2, ou mais. Ora, é preciso que haja uma possibilidade de ser revisto, sob pena de começar a criar esse atrito entre os poderes, esse ambiente de desarmonia. Eu sempre respeitei e continuarei respeitando o Supremo, mas isso não significa que nós temos que ficar submissos a ele. Quando o Constituinte estabeleceu esse termo Supremo, é para a Corte Suprema, para que ele seja supremo no Judiciário. Ele não é supremo sendo superior aos outros poderes, senão não haveria equilíbrio. Deputado, boa noite. Gostaria de saber se o senhor chegou a consultar o presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa proposta, ou até mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira, se o senhor tem o apoio deles. Não houve nem a consulta, nem uma
um pedido de apoiamento, até porque eu não pretendo que essa proposta ela venha alimentar qualquer tipo de discordância ou de divergência que possa, porventura, existir. Eu entendo que é necessário aperfeiçoar a nossa Constituição. Eu, como citei, nós temos situações concretas em que, mesmo tendo voto divergente, mesmo o ministro dizendo, eu estou divergindo do relator porque a decisão dele é inconstitucional, aquilo acaba prevalecendo e trazendo prejuízo. Eu dou a vocês exemplos concretos. No passado, há coisa de 20 anos, no final da década de 90, o Congresso Nacional aprovou a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira. Por que ele aprovou a cláusula de desempenho, dizendo que partidos que não tivessem representação na Câmara, que não elegesse nenhum deputado, não poderia ter direito a fundo eleito partidário, não poderia ter direito a horário eleitoral, para acabar com a indústria de partido, com a negociata de partidos sendo criados de uma forma absolutamente sem nenhum sentido, para fazer da democracia um balcão de negócio. Pois bem, foi feita essa proposta, isso poderia ter nos ajudado a melhorar a realidade política do país, e o Supremo, naquela época, declarou inconstitucional. Nós estamos há 20 anos perdendo a oportunidade de aprimorar a democracia. Durante esse período, continuou se criando partido de maneira absolutamente desordenada. Agora, há 4 anos, na legislatura passada, nós voltamos a apresentar essa proposta, ela foi aprovada, aí o Supremo reconheceu. Teve ministro, como o ministro Gilmar Mendes, que disse, no passado, nós erramos ao dizer que era inconstitucional. E ao errarem, prejudicou o país. O caso, inclusive, da prisão em segunda instância é notório. O Supremo primeiro disse, pode prender depois de condenado em segunda instância. E, obviamente, pessoas foram presas, até o ex-presidente foi preso. Depois de que isso provocou tudo, e passa um tempo, o Supremo diz, não, agora não pode prender em segunda instância. Nós erramos lá atrás. Ora, estamos aí em vias do Supremo tomar uma decisão de novo ao arrepio da Constituição. A Constituição de 88 trata a questão do marco regulator, do marco temporal para trazer a definição de reservas indígenas. A Constituição trata isso de maneira clara, que são áreas que estão ocupadas pelos indígenas na promulgação da Constituição. E o Supremo já julgou isso. Na decisão sobre Terra Raposa do Sol, lá em Roraima, o Supremo decidiu que não se pode demarcar novas áreas indígenas, a não ser que elas já estivessem ocupadas quando promulgou a Constituição. Já foi julgado. Agora estão lá para julgar de novo e, de repente, podem decidir que não. Olha, agora se quiser demarcar uma nova área indígena, pode-se dizer que ela é necessária, que ela já foi ocupada há décadas e décadas atrás. Isso pode gerar uma instabilidade, até eu diria, uma verdadeira guerra civil no campo. E não se poderia fazer nada se o Supremo tomar essa decisão. Ora, se tiver que tomar qualquer decisão inovando a Constituição ou a legislação, cabe ao Congresso Nacional fazer isso. Então, a minha proposta é, quando o Supremo decidir de maneira inconstitucional e que tendo pelo menos um voto divergente, e esse voto divergente demonstrar que é inconstitucional a decisão, caberá uma possibilidade de revisão pelo Congresso, mas não vulgarizando, com uma maioria absoluta, metade mais um da Câmara, metade mais um do Senado, para propor a revisão. Olha que hoje nem emenda constitucional exige isso. Eu estou propondo um quórum altamente qualificado. E depois só aprovar isso se de fato tiver 3/5 na Câmara e também 3/5 no Senado, ou seja, maioria constitucional. É algo muito sensato, muito sereno, para evitar esse ambiente de desequilíbrio entre os poderes, onde com frequência o judiciário está legislando, está indo além do que a legislação prevê, invadindo a prerrogativa que é do Congresso. Afinal, o poder emana do povo e deve ser exercido em nome do povo. E quem foi eleito é que deve legislar. O Supremo está indo além da sua função de julgar. E, de repente, não se pode fazer nada. Então, eu acho que alguém tem que ter a coragem de dizer é preciso fazer alguma coisa. E eu acredito que é meu dever fazer isso, até pela experiência que tenho, 7 mandatos de vida pública, não tem problema com o Supremo, respeito o Supremo, não tenho nenhum processo no Supremo e não estou seguindo a orientação de nenhum líder. Espero até que os líderes me apoiem, porque passou da hora do Brasil reestabelecer esse equilíbrio dos poderes, até para haver harmonia dos poderes, para não ficar esse ambiente, o Supremo erra,
e não tem a possibilidade de corrigir o erro, então fica se julgando a população contra, ou a própria população vai para a rua com cartaz, que eu fico indignado de ver. Vamos fechar o Supremo, isso é absurdo, não tem cabimento um negócio desse. Nós temos que respeitar o Supremo, valorizar. Agora, o Supremo também tem que agir dentro dos limites da lei. Muito bem, ouvimos aqui então o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, autor dessa PEC, e certamente vamos voltar a nos falar, deputado, durante a tramitação dessa proposta. Infelizmente hoje nosso tempo está esgotado, mas quero agradecê-lo muito aqui mais uma vez pela presença. Boa noite, até uma próxima. Boa noite, obrigado pela oportunidade, estou à disposição.